A intertextualidade pode te tornar uma pessoa mais inteligente, mais interessante, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bom, gente, intertextualidade é um termo comum, né? Acho que as pessoas, pelo menos, já ouviram falar nessa palavra, intertextualidade. A gente estuda isso, né? Lá no ensino fundamental, todo mundo estuda o que é intertextualidade, mas infelizmente quando a gente está na escola a cabeça é outra, meio que a gente fica com aquela ideia de estudar alguns conceitos para poder fazer prova, né? Infelizmente, essa é a mentalidade muitas vezes. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é como eu, uma adulta, né, penso sobre esse tema, lido com a intertextualidade de uma forma consciente e uso, né, esse conceito para me fazer ser uma pessoa, né, com um repertório cultural legal, né, para que eu conheça mais coisas, enfim. E eu não vou te passar nenhuma informação bombástica, um super método revolucionário, não, eu só vou te mostrar a minha experiência, algumas coisas que eu pensei, né, nos últimos dias, e que esse vídeo, a ideia é que ele sirva de alerta para que você faça da mesma forma e lide com situações de intertextualidade de forma ativa. Enfim, então vamos lá. Sobre esse conceito, né, intertextualidade de uma forma bem geral, a gente pode dizer que é a ponte entre dois textos. Então vamos pensar aqui, se eu leio um texto e esse texto me fez lembrar de uma música, né? Isso é intertextualidade, eu fiz uma conexão entre dois textos, intertextualidade. Ou então, de uma forma bem intencional por parte do autor, eu estou assistindo a um filme e um personagem ali desse filme citou, né, declamou um poema do escritor X. Então, existe aí uma ponte entre dois textos, então isso é intertextualidade, tá? Então, para a gente pensar no conceito, na definição, isso é intertextualidade. Eu estou olhando para baixo, só para deixar claro, porque eu estou aqui com o meu Kindle, estou com algumas anotações, e esse vídeo ele não é editado, tá? Que se eu fosse editar, eu ia acabar não fazendo, e eu quero fazer. Então, ok. Então, diante dessas situações, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar que você precisa ser ativo, né, diante de situações de intertextualidade. E como se é ativo diante de situações de intertextualidade? Ser ativo é ir atrás das referências. É isso, não é nada revolucionário, mas muitas vezes a gente não faz, né? Então, olha só, para partir aí de alguns exemplos, o primeiro que eu vou falar, eu acho que é um dos últimos que aconteceu, e aí eu vou dividir aqui com você. Bom, estava eu lendo um livro de crônicas da Socorro Acioli. Socorro Acioli é a autora de Cabeça de Santo, de Oração para Desaparecer, né, que está super famosa. Que bom, porque esses livros são maravilhosos, eu li os dois esse ano. Cabeça de Santo foi o primeiro, e eu fiquei tão interessada, eu gostei tanto, eu fiquei tão apaixonada por Cabeça de Santo, que eu fiquei querendo saber mais sobre a autora, né? Então eu fui ver algumas entrevistas dela, e aí fui procurar no Kindle se tinha mais livros dela, né, sem ser esses mais conhecidos, e aí eu descobri que ela é muito atuante na literatura infantil, na literatura infanto-juvenil, também não tinha ideia, e achei esse livro de crônicas chamado Sobre os Felizes, né? E a gente lê crônica, é legal porque a gente conhece ali um pouquinho mais da pessoa, né? Então eu queria saber mais da Socorro, então eu queria ler, achei legal ler crônicas dela. Ela escrevia para o jornal O Povo, ela escrevia crônicas, e ela reuniu essas crônicas e fez esse livro Sobre os Felizes. Já fica a dica também, quem gosta de crônica vai gostar desse livro. Enfim, e aí numa das crônicas ela fala sobre a obra O Aniversário, do Marc Chagall. Marc Chagall é um pintor, né, um artista plástico, e eu conheci algumas coisas dele, assim, né, de passagem, nada muito a fundo, mas conheci alguma coisa, mas eu não sabia qual era a obra O Aniversário. Então eu fui lá, né, no Google, botei O Aniversário, Marc Chagall, e descobri, né, achei legal a tela, já lembrei até que eu já tinha visto, mas enfim. Só que ali eu dei a pausa na minha leitura e comecei a ver todas as obras dele, né? Eu botei no Google Imagem, foi indo, Marc Chagall. E comecei a ler sobre a história dele, aí vi alguns críticos falando sobre ele, e aí eu conheci Marc Chagall. Não estava nos meus planos isso, mas a partir de uma leitura aí de crônica, eu acabei chegando e eu fui feliz fazendo isso. Eu gostei de ter conhecido, eu ampliei meu repertório cultural.
E aí você pode pensar assim, Lígia, então você estava lendo para isso, né? Você foi pesquisar para dizer que você conhece? Não, não me interessa dizer para ninguém. Eu gosto, me interessou, eu fui atrás. Mas foi por eu estar atenta, por eu agir de forma ativa, né, em situações de intertextualidade, que eu conheci mais do Marc Chagall, né? Então, e sim, me tornei uma pessoa, ampliei meu conhecimento dessa forma. Eu poderia ter só lido, passado direto, ter me focado na mensagem geral da crônica, mas eu resolvi parar ali e pesquisar, e foi uma ótima surpresa, porque eu adorei conhecer mais sobre as obras dele. Enfim, é isso, é essa postura que eu tô aqui te orientando, te influenciando a ter diante das situações aí com que você se depara na vida. O segundo exemplo, eu amo, né? E aí vai ser legal falar sobre ele, apesar de eu não ter aqui, tem a ver com música, eu não vou conseguir colocar música para você aqui, mas vamos lá, vamos ver se você me entende bem. Tem uma música do Chico Buarque chamado Caravanas, eu acho que é do último livro, o último CD dele, não sei se é do último ou penúltimo. Eu fui a esse show Caravanas, é maravilhoso o CD, eu acho que deve ter uns 8 anos. E a música que dá nome, inclusive, ao CD, né, Caravanas, é uma música que fala, é uma crítica sobre o olhar de algumas pessoas, né, moradores da Zona Sul, para as pessoas da favela que vêm de ônibus para curtir a praia, né? O mal-estar que essas pessoas da favela, né, essas pessoas, principalmente pessoas pretas, causam quando chegam ali à Zona Sul. Então o Chico faz uma crítica a isso, e tem um determinado momento, eu estou até aqui com o texto no computador, tem uma hora em que ele fala do sol. E quando ele fala do sol, ele diz que o sol deve ser o responsável por esse tipo de tratamento, né, que as pessoas têm em relação a essas pessoas que vêm de ônibus para a praia. Então, é que o sol confunde um pouco, o sol embaça as ideias, embaça a visão. Então, deve ser por isso aí que essas coisas acontecem, porque as pessoas não estão no seu juízo perfeito, né? E aí ele fala nessa hora, né? Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias e o suor, que embaça os olhos e a razão. Então, a culpa deve ser do sol. E aí eu fui pesquisar sobre essa letra, né, na época, e aí eu descobri que esse trecho do sol é uma referência ao O Estrangeiro, do Camus, né, a esse clássico, né, da literatura. E eu já queria ter lido esse livro, né, eu sou formada em literatura, então tem algumas leituras que, né, eu não fiz e que eu acho que eu deveria já ter feito na vida, essa era uma delas. Mas, assim, nunca tinha... eu quero ler, mas não lia nunca. Mas quando eu vi a letra de Caravanas, do Chico, que eu adorei, eu amo Chico Buarque, eu falei, eu vou atrás, então agora eu vou ler. Só que ficou também, foi passando o tempo, eu não lia. Fui ler esse ano, O Estrangeiro, de Camus, e aí eu vi o trecho exato em que essa referência, né, a música Caravanas fala do sol, eu vi o trecho exato que inspirou o Chico para compor a música. Então, deixa eu primeiro falar sobre a história, né, tô aqui ligando o Kindle. Eu não quero dar spoiler, né, sobre O Estrangeiro se você não leu, mas ao mesmo tempo é um livro clássico, acho que todo mundo conhece um pouco da história, não sei se você... Ela já é tão falada, então assim, vou falar um pouco de spoiler, mas ao mesmo tempo não impede ninguém de ler o texto, porque é muito bom. Mas enfim, o Meursault, que é o personagem principal, ele mata um árabe na praia, e na hora que ele está lá no tribunal sendo julgado, ele fala que provavelmente ele matou por conta do sol, acho que a culpa foi o sol, porque ele ficou meio confuso, né, o árabe ele estava deitado, né, ele não estava oferecendo nenhum risco para ele, para o Meursault, ele virou e matou, deu um tiro, e para ter certeza que ia matar mesmo, deu mais 3 tiros e o cara morreu, e ele falou, acho que foi por causa do sol. E se você entende o personagem, você percebe que de repente foi isso mesmo, porque ele era um cara tão apático em relação à vida, que pode não ter tido um motivo maior, e só realmente aquela situação do sol.
Então o Chico usa isso para falar na música Caravanas, para falar, então deve ser isso, deve ser o sol que está confundindo a cabeça das pessoas. Eu vou ler o trecho do Estrangeiro aqui para você ver, tá? Então, no tribunal, né? Levantei-me e como estava com vontade de falar, isso é o Mersô falando, levantei-me e como estava com vontade de falar, disse, aliás, um pouco ao acaso, que não tinha tido a intenção de matar o árabe. O presidente respondeu que isso era uma afirmação que até então não tinha entendido muito bem o meu sistema de defesa e que gostaria, antes de ouvir o meu advogado, que eu especificasse os motivos que inspiraram o meu ato. Disse rapidamente, misturando um pouco as palavras e consciente do meu ridículo, que fora por causa do sol. Houve risos na sala. Então, isso aqui, esse trecho aqui, que é um trecho também clássico do Estrangeiro, isso aqui foi a referência do Chico para Caravanas. Eu poderia também ter passado por isso batido. Por quê? Porque eu já gosto da música do Chico, já gostei, eu já entendi a letra, mas eu quis procurar saber mais. E ao procurar saber mais, eu me animei para ler um texto que já estava no meu radar, mas que provavelmente nem sei quando eu ia ler. E acabei lendo esse ano. Então, olha só, foi aí. E eu fui muito feliz, tá, lendo esse texto. Esse texto é maravilhoso, meio que dá uma explodida na cabeça. Já fica a dica também, porque é um texto curto e bem bacana. Então, sim, ampliei aí o meu conhecimento de mundo, conhecimento cultural, por conta de uma música que me levou até O Estrangeiro de Camille. Olha o que é ser ativo diante da intertextualidade. É isso. Então não tem descoberta de pólvora aqui nesse vídeo, né? O que eu quero é te inspirar a fazer dessa mesma forma. E por último, né, o último exemplo que eu vou dar aqui tem a ver com 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, que está voltando agora, né? Vai ter o filme, né? O filme que acho que já foi gravado, não sei. E como é que eu conheci 100 anos de solidão? Eu devia ter uns 15 anos, quando a Ana Carolina, né, lançou aquela música. Eu não lembro qual é a música, mas eu sei que tinha uma parte que ela falava: eu vou ler meu livro 100 anos de solidão, eu vou ler meu livro 100 anos de solidão. Vocês lembram disso? Deixa eu botar aqui. Ana Carolina, 100 anos de solidão. Eu devia ter uns 15, 16 anos, sei lá. E quando é Violão e Voz o nome da música. E aí, quando eu conheci essa música, eu entendi, quando ela falava, né, eu vou ler meu livro 100 anos de solidão, eu estava entendendo que o eu lírico ali estava dizendo que ela era muito sozinha. Então o livro dela, a história de vida dela era solidão. Eu fiz essa leitura. Mas aí também um dia, pesquisando, eu vi, não, ela está fazendo referência a um livro que existe, que eu, na época, não sabia que existia, né? 100 anos de solidão. E fui atrás, comprei o livro. Mas o livro é difícil, né? Então, eu com 15, 17 anos, eu tentei ler algumas vezes e não consegui, não chegava até o final. Até que, sei lá, acho que lá para os 20 anos eu li e adorei ter lido. Então, né, olha aí a força de você ir atrás das referências. Eu escutei a Ana Carolina, né, mesmo nova lá, mas sempre uma sementinha, né, que é plantada. Então eu escutei a Ana Carolina, fiz uma leitura, depois entendi o que era de verdade, fui atrás do livro, comprei, não li de imediato, em algum momento eu li e conheci 100 anos de solidão. Então, é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a letra, porque também não está... Eu não estou conseguindo ver aqui. Mas eu acho que vocês sabem qual é, né? Eu vou ler meu livro 100 anos de solidão. Eu vou ler meu livro 100 anos de solidão. Enfim, foi daí. Então, esses estão 3 exemplos, né? Um que tem a ver com música e livro, outro tem a ver com crônica e uma obra, né, de uma pintura. O outro tem a ver com uma música relacionado a um livro. O que fica disso eu olhei de forma ativa, eu não deixei a intertextualidade passar na minha frente e ir embora, né? Eu cuidei dela, eu fui atrás dela, eu fui atrás das referências que me interessaram.
E isso não tem um objetivo também, sabe? Eu vou fazer isso com o intuito de falar para as pessoas que eu sou inteligente. Não é isso, é um alimento, né, que você quer ter por você. Se você gosta disso, se você quer ter conhecimento, você vai atrás. Tem coisas que não me interessam, que eu vejo e não me interessam e eu não busco, né? Mas às vezes é da minha área, eu gosto, tem a ver comigo, eu vou e busco, eu sou feliz fazendo essas buscas. É isso. Então, que você lide, né, com a intertextualidade dessa mesma forma. E se você é uma pessoa aí interessada em estudos, né, em leitura, em escrita também, eu tenho alguns trabalhos relacionados a isso, eu vou deixar uns links ali na descrição, talvez possa te interessar. É isso, gente, até a próxima.